Sim, concurseiro e concurseira, a nossa aula de hoje é sobre concordância. Vamos abordar algumas regras entre aquelas mais cobradas pelas bancas. Questões como esta daqui, será que estão corretas ou estão erradas? Então vamos ver agora. Esta regra é muito cobrada pelas bancas. Quando vocês se depararem na realização das provas com é proibido, com estas expressões é proibido, é necessário, é bom, é permitido, lembre-se de que ela é invariável, desde que o substantivo não venha acompanhado por um determinante. O que é esse determinante? Pode ser, neste caso aqui, um artigo, pode ser também o quê? Um numeral ou pronome também. Então, se não tiver precedido o substantivo aqui, se ele não tiver um determinante, estas expressões são invariáveis. Neste caso aqui, tem este artigo definido. Se tem um artigo definido, esta expressão ela vai concordar com este artigo, que a gente chama de determinante. Então, o correto seria o quê? É proibida a entrada. E se retirar esse determinante? Aí ela fica o quê? Invariável se não tiver o determinante. Estas expressões, elas vão concordar com o determinante. Se não tiver o determinante, elas são invariáveis. Aí ficará é proibido, é necessário. Então, o correto aqui é proibida a entrada. Então, este é o erro. E aqui embaixo também, aproveitando a mesma placa, dirija-se à recepção. Aqui deveria ter crase, porque quem se dirige a algum lugar. Mas o A de recepção vai dar o A com acento indicativo de crase. Aqui já tem a forma correta, é expressamente proibida a entrada. Então, olha aqui, o substantivo ele veio acompanhado de um artigo, que é o determinante. Esse determinante aqui ele é feminino, no singular, por isso proibida está no singular e também no feminino. Como disse anteriormente, se tem o determinante, que pode ser um artigo, numeral ou pronome, vai concordar com ele. Se não tem, é invariável. Se eu tirar o ar aqui, vai ficar é expressamente proibido entrada. Então, memorize que as bancas cobram muito, não diretamente deste jeito, mas é muito cobrado este tema. E essa daqui também, aluga-se 2 apartamentos ou seria alugam-se 2 apartamentos? Então, verifique se está errado, vamos ver aqui. Quando você se deparar com o verbo e tiver o se, precisamos saber se esse se é uma partícula apassivadora ou se o se é um índice de indeterminação do sujeito. Vamos compreender aqui. Vamos ver. Eu alugo o quê? Verbo transitivo direto. Se eu tenho um verbo transitivo direto, este se aqui vai ser uma partícula apassivadora. Então, sempre que você se deparar, se for um verbo transitivo direto, você olha o que vem depois do se, que a gente chama, que vai exercer a função de sujeito, esse sujeito paciente. Aí vamos inverter a ordem. 2 apartamentos são alugados. Então, 2 apartamentos são. Se é são, o verbo precisa vir no plural. Então, aqui está errado. O correto seria alugam-se, vendem-se casas. Para você saber isso, identifica. É um verbo transitivo direto? Se é um verbo transitivo direto, ele vai concordar com o sujeito paciente. Se o sujeito paciente está no plural, como está aqui, o verbo também precisa de vir no plural. Então, aluga-se um apartamento, alugam-se 2 apartamentos. Aqui também ainda sobre o se, vamos saber, precisa-se ou precisam-se de funcionários. O que você vai? Primeiramente, verifica se é um verbo transitivo direto ou indireto ou intransitivo. Preciso de quê? Se faz a pergunta com de, então é um verbo transitivo
indireto. Olha aqui, verbo transitivo indireto é aquele acompanhado de preposição. Sempre que tiver um verbo transitivo indireto, este se aqui, ele vai ser o índice de indeterminação do sujeito. Viram como é simples? Quando o se exercer essa função de índice de indeterminação do sujeito, o verbo vai ficar sempre na terceira pessoa. O correto é precisa-se de funcionários, não é precisam-se. Porque para usar o verbo no plural, nós precisamos ter, como vimos anteriormente, um verbo transitivo direto. Se é verbo transitivo indireto, o se exerce a função de índice de indeterminação do sujeito e o verbo fica na terceira pessoa do singular. Então, é precisa-se de funcionários. A próxima aqui. Eu tenho um gato e um cachorro branco. Está certo? O senhor é quem sabe, eu nunca vi. Vamos ver aqui do ponto de vista gramatical. Eu tenho um gato e cachorro. Aqui nós temos o quê? 2 substantivos, não é isso? Então, se tem um substantivo aqui, depois do substantivo, aqui está o quê? O adjetivo. Então, a regra, quando estudamos concordância nominal, a regra é, quando o adjetivo vem posposto, ou seja, ele vem depois do substantivo, de 2 substantivos no caso, ele pode tanto concordar com o que está mais próximo, ou pode também concordar com os 2 substantivos. Então, aqui neste caso está certo, porque está concordando com o cachorro. Mas poderia ser também a palavra, o adjetivo brancos? Poderia, porque eu tenho um gato e um cachorro brancos. Então, desta forma, está correto, porque ele estaria concordando com os 2 substantivos, o gato branco e o cachorro também branco. Então, memoriza, quando o adjetivo vier depois dos substantivos, que nós temos 2 substantivos, ele pode concordar tanto com o mais próximo ou ir para o plural concordando com os 2. Então, está correto. Aqui nós temos um outro trecho aqui retirado de um jornal. Vamos ver aqui se a concordância está correta. Redes sociais oferecem vantagens. Então, quando contemplar a concordância verbal, o que você faz? Você já vai, identifica o verbo e faz a pergunta. O que oferece? Redes sociais. Redes sociais, plural. O verbo precisa estar no plural. Então, aqui está ok. Oferecem vantagens, mas traz riscos. Aí você identifica o verbo de novo e faz a pergunta. Quem ou o que traz riscos? Redes sociais. Já vimos anteriormente, redes sociais estão no plural. Então, aqui o verbo precisa estar também no plural. Redes sociais exercem a função de sujeito, sujeito plural. O verbo precisa estar no plural. Então, o correto aqui seria trazem. Porque quem traz? As redes sociais. Redes sociais trazem. Próximo aqui é de uma música. Olha onde o erro de concordância está também. Verifique, pare o vídeo e olhe onde está o erro. Vê se você consegue identificá-lo. Vamos ver aqui. Eu não me imaginava sem você, meu bem-querer, amor para sempre. Só esses cabelos pretos me faz bem. Então, você pega o verbo, está cobrando concordância verbal, pegue o verbo e faça a pergunta. Quem não imaginava? Eu. Eu imaginava, ok. Sem você, meu bem-querer, amor para sempre. Só esses cabelos pretos me faz bem. Então, vamos lá. Olha o verbo aqui. O que faz bem? Cabelos pretos. Cabelos pretos aqui está exercendo a função de sujeito. Esse sujeito ele está no plural. Cabelos pretos são, cabelos pretos fazem. Então, aqui deveria ser assim, ó. Só esses cabelos pretos me fazem bem. Então, fique atento, as bancas costumam cobrar, porque coloca aqui um pouco mais distante, às vezes outras palavras, outros adjuntos ali, justamente para confundir o candidato. Mas faça isso, vá ao verbo e faça a pergunta. A partir daí fica mais fácil você identificar o sujeito. Aqui também mais um trecho de uma música.
O que você vai fazer é de Fernando Sorocaba. Tentem identificar o erro. Vamos ver. As razões que me impedem de estar com você. Então, o que me impede? Razão. Então, as razões, plural. O verbo, plural, que me impedem. Vai além de te amar. O que vai além? Aí você vem ao verbo e faz a pergunta. Vai além as razões. Então, as razões, você já vem aqui, ó, identificou o sujeito, as razões vão além. Então, aqui está o erro. Deveria ser o quê? As razões vão. Olha a distância que está do sujeito aqui para o verbo. Mas você indo ao verbo, fazendo a pergunta, vai te ajudar na hora de resolver as questões. As razões que me impedem de estar com você vão além de te amar. As razões vão além do querer. Aí é aquela regra, né? Que o verbo vai concordar com o sujeito. Então, se o sujeito está no plural, razões, o vai aqui, que é o verbo, que precisa ser vão, para estar no plural também.